Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos iniciar o culto no lar dessa noite. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos fazer a Tua obra, a Tua vontade. Ó Deus, nós queremos, assim, adorar o nome do Senhor, sentir a presença do Senhor. Pai, igual a gente sempre fala, ó Deus, a gente, nesse momento, esse é o melhor lugar para nós estarmos. Ó Deus, é com certeza melhor do que lazer, melhor do que qualquer coisa que a gente poderia estar fazendo, mas a melhor coisa que existe é se reunir para te cultuar, para bendizer o nome do Senhor. E é nesse sentido que nós estamos aqui nessa noite, porque esse momento é importante para a nossa vida. Pai, nós queremos te bendizer, te agradecer pela tua obra nas nossas vidas e te pedir, ó Deus, que esse momento aqui seja um canal de bênção para a vida daqueles que, assim como é um canal de bênção para nós aqui, seja também para a vida daqueles que vão ouvir essa mensagem. Ó Deus, esse momento aqui, ele é feito, ó Deus, com adoração ao Senhor, com gratidão ao Senhor. Então abençoa esse culto e abençoa a vida daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou ler um texto hoje, está sendo comemorada, a Páscoa. Então vamos tentar entender um pouco a respeito do que significa Páscoa. Então eu quero ler Êxodo capítulo 12, onde foi instituída a Páscoa. Êxodo capítulo de número 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu quero ler também versículo 26 em diante. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Querido, o que era a Páscoa para os judeus? O que ela simbolizava? Páscoa é uma festa que era do povo judeu. E o que ela simbolizava? Vamos pensar primeiro. A Bíblia fala, o livro de Êxodo começa falando da família de Jacó. A gente sabe que houve fome na terra e Jacó
com seus filhos, se dirigiu ao Egito, onde estava havendo fartura. A Bíblia fala que o povo de Deus foi bem recebido ali por amor a José, né? José se tornou o vice-governador do Egito, né? Abaixo de Faraó, apenas quando o Faraó estivesse assentado no trono. Então toda a família de Jacó foi bem recebida, eles foram colocados no melhor lugar da terra, tiveram tudo do bom e do melhor. Mas a Bíblia fala que Faraó morreu e se levanta um novo Faraó que não conheceu José e não respeitava essa família. E a Bíblia fala que esse Faraó, ele começa a afligir o povo. Ele começa a olhar para esse povo vem se multiplicando, esse povo vem crescendo, esse povo vem se tornando poderoso. E a Bíblia fala que Faraó chamou lá os súditos dele lá e falou: esse povo pode de repente se virar contra nós, eles estão só se multiplicando, e se eles vierem a fazer guerra contra nós, eles vão vencer. E Faraó fala: vamos usar de uma astúcia aí, alguma coisa para acabar com esse povo. E eles colocam feitores sobre esse povo, feitores de obra, para afligir eles, ou seja, tratar eles debaixo do chicote, debaixo da escravidão, tratar eles de maneira que eles fossem minguando, morrendo aos poucos. Mas a Bíblia fala que quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Faraó chama as parteiras e fala: olha, quando as esposas dos hebreus forem dar à luz, se for menino, mata ele na hora. Se for menina, deixa viver para servir a gente. As parteiras desobedeceram. Depois Faraó manda de novo: olha, os filhos dos hebreus, quando elas forem dar à luz, se nascer menino, joga no Nilo. Se for menina, deixa viver. Ou seja, imagina a situação desse povo, tratado debaixo do chicote, tratado debaixo da escravidão. A Bíblia fala que esse povo se lembrou do Senhor. E esse povo começou a clamar ao Senhor, esse povo começou a levantar um clamor a Deus. Imagina o sofrimento de uma família vendo nascer um filho ali, é morto na hora, se nascer menino. Imagina uma mulher grávida, sem saber se ia ser menino ou menina. A situação dela, às vezes, com certeza torcendo, eu creio, para ser menina, né? Para não passar por essa situação. Mas imagina, ao invés daquela alegria do nascimento de um filho, a dor da preocupação do que ia acontecer. E fora isso, os homens, as mulheres, tudo sendo tratado como escravo, trabalhando, servindo ao povo egípcio debaixo do chicote, debaixo da covardia, da crueldade. A Bíblia fala que esse povo gemia, que esse povo sofria. E eles começaram a clamar ao Senhor, eles passaram por uma escravidão de cerca de 430 anos, escravo no Egito. E eles começam a clamar a Deus, eles começam a buscar a face do Senhor. Provavelmente esse povo já estava frio com Deus, já estava distante de Deus. A Bíblia fala que eles começam a buscar a Deus, eles começam a clamar ao Senhor. O versículo 1 que nós lemos fala que, 1 e 2, fala que Deus chama Moisés e Arão e fala com eles: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, o que significa isso? Deus fala com ele: olha, ouvi o clamor de vocês, tenho ouvido a oração de vocês, tenho visto, a Bíblia fala isso, a aflição de vocês, e eu vou providenciar libertação para vocês. A Bíblia fala que Deus prepara Moisés, prepara Arão para conduzir o povo, para ir falando lá com o Faraó, e o Faraó cada vez mais com o coração endurecido. A Bíblia fala que Deus manda as 10 pragas, manda antes da última praga, Deus fala para eles: olha, vai acontecer algo, e esse mês vai ser o início de uma nova caminhada para vocês, vai ser o início de uma nova vida para vocês. Vocês vão matar um cordeiro ou um cabrito, né? E vão passar do sangue dele nas vergas das portas, nos umbrais das portas. E à meia-noite o anjo do Senhor, o anjo destruidor, vai passar, e na casa onde ele não enxergar esse sangue, ele não vê esse sangue, o primogênito de cada família, de cada animal, vai ser morto.
mas onde esse sangue estiver colocado, não haverá destruição. O anjo vai passar de largo, e é isso que é Páscoa. Páscoa significa passar por cima, passar de largo. Ou seja, não, onde esse sangue estiver, não haverá morte, não haverá juízo de Deus. E a Bíblia fala que naquele dia, meia-noite, o anjo do Senhor passou e feriu todas as casas dos egípcios, onde não havia, né, essa marca, mas na casa dos judeus não houve destruição, não houve morte, nem nos animais, nem nas famílias, nem nos filhos. Querido, nessa noite, quero dizer para você que o inimigo, ele é astuto. E uma das coisas que ele busca fazer é distorcer ou apagar essas mensagens reais dos nossos corações. Por exemplo, Natal, que se diz, né, a gente se comemora o nascimento de Cristo. Quem não sabe a data certa, por isso eu estou dizendo se diz, né, que é comemorado no Natal o nascimento de Cristo. Mas tem o tal do velhinho Papai Noel, que tomou lugar na história para fazer com que as pessoas vejam o Natal como o dia do bom velhinho, de presente Papai Noel, e o sentido verdadeiro é distorcido, e principalmente aqui na Páscoa, onde significa, né, para nós a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Colocaram um ovo de chocolate, um coelhinho da Páscoa. É assim que o diabo trabalha, para apagar. Por que Deus instituiu a Páscoa? E ele falou, olha, vocês vão celebrar isso para sempre. E quando os filhos de vocês perguntarem, mas que festa é essa que está sendo celebrada? Vocês vão dizer, é a Páscoa do Senhor, onde Deus trouxe, né, livrou as nossas casas da morte. E fala, o objetivo dessa festa era para que os hebreus se recordassem ano após ano, e também quando os filhos perguntassem, conversassem com eles, explicassem o que é. Muitos pais hoje estão passando para os seus filhos, tem uma geração aí crescendo, entendendo que Páscoa é dia de ganhar ovo de chocolate. Para quem tem mais dinheiro, né, mais difícil, né, dia de fazer uma bacalhoada arrumada, fazer uma canjica. É dia dessas coisas. Para a maioria ou grande maioria das pessoas, esse virou Páscoa, feriado, confraternização. Hoje não se fala tanto, até por causa da Covid aí, né, mas a maioria das pessoas, se perguntar o que é Páscoa, não vai saber explicar. Querido, Páscoa significa esse livramento. A Bíblia fala em 1 Coríntios 5, 7, que Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Naquela época, a gente falava, né, a gente leu no texto da Bíblia falando que cada família sacrificaria um cordeiro. Se a família fosse pequena, convidaria outra família, ou seja, um monte de cordeiro morreu naquela noite para que se cumprisse esse cerimonial que Deus instituiu. E a Bíblia fala para nós, em Hebreus capítulo 10, versículo 12, que Cristo ofereceu por nós um único sacrifício. Não foram mais cordeiros mortos, mas o Cordeiro de Deus. João afirma, João 1,29, quando ele vê Jesus, ele afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é para nós a Páscoa. Esse é para nós o sentido da Páscoa, e até porque Jesus, celebrando a última Páscoa, ele instituiu a ceia. Então, hoje para nós a Páscoa é a ceia que nós celebramos na igreja, reconhecendo, celebrando, agradecendo o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz do Calvário. Então, para nós é um momento, ou seja, todos os dias nós celebramos esse sacrifício. Todo dia é dia de honrar, de agradecer. Todo dia é dia de celebrar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós
na cruz do Calvário. O verdadeiro sentido da Páscoa é a morte sacrificial, dolorosa, sofrida do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia e toda essa obra para nos salvar. Então hoje nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos libertos da morte espiritual, porque o Cordeiro no singular e Cordeiro com C maiúsculo de Deus se entregou por nós na cruz do Calvário. Na cruz, o santo se fez culpado. Na cruz, o leão se fez cordeiro. Na cruz, o Deus se encarnou, se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Então, quando nós falamos hoje que nós somos salvos pela graça, mas não é de graça, eu sempre repito isso, porque a morte de Jesus foi uma morte sofrida, foi uma morte terrível, foi uma morte dolorosa, foi uma morte onde ele foi humilhado, escarneceram dele, zombaram dele, mas não entendiam que naquela morte estava sendo derrotado todo o poder das trevas. Então esse momento para nós e todos os momentos da nossa vida, nós celebramos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia fala que ele ofereceu esse sacrifício uma única vez, ressuscitou e hoje está assentado à destra do Pai intercedendo por nós. Talvez a Páscoa seja para você a lembrança de um ovo de chocolate de 1 quilo, um ovo de chocolate daquela melhor marca. Para nós não. Não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com ovo de chocolate, até porque a Bíblia fala que eles deveriam comer aquela carne com ervas amargas, lembrando do período amargo que eles passaram na escravidão do Egito. Erva amarga é muito mais fácil, entre aspas, o diabo colocar na mente do povo, na cabeça do povo, comer ovo de chocolate, comer barra de chocolate. Então é isso que o diabo tenta fazer, distorcer essas mensagens para que elas percam o sentido. Páscoa, no passado, nos faz lembrar da ceia no presente, onde o sangue de Jesus, onde o corpo de Jesus foi oferecido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não ouvi falar até agora nada de chocolate nisso aí, pelo contrário, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é isso que nós nos lembramos, não só nesse dia, é desse sacrifício, é desse ato de amor. E o tema central dessa mensagem para nós é justamente esse: o sacrifício de Jesus, a cruz de Cristo. No lugar desses ovos de chocolate, a cruz de Cristo. Os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a lança que atravessa ele no final, sem quebrar nenhum dos seus ossos, para que se cumprissem as profecias, mas que ali sai sangue e água. Esse é o sentido para nós. E é isso que eu queria pensar com você muito rapidamente, o que a cruz nos revela. A cruz nos revela a nossa culpa, a cruz nos revela os nossos pecados, a cruz nos revela que nós nascemos culpados, nós nascemos no pecado, nós nascemos no erro, e a cruz nos revela a nossa incapacidade de resolvermos por nós esse problema, essa situação. Por isso que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que morreu
e ressuscitou para que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Então a cruz nos revela a nossa culpa e a nossa incapacidade. Lembra da passagem daquele credor incompassivo que foi perdoado das suas dívidas porque ele não tinha como pagar, mas logo depois ele encontra um outro conservo dele ali que devia para ele e não perdoa. A cruz nos revela que a nossa dívida, ela foi perdoada e paga, não por nós. Ela foi paga por Cristo na cruz do Calvário e Ele nos perdoou essa dívida. Ele pagou ela por nós e rasgou a nossa dívida. A cruz nos revela o amor de Deus. Queridos, é muito lindo um milagre. É muito... Deve assim, com certeza, alegrar demais uma cura física, uma pessoa que está enferma, doente, Deus opera milagre, essa pessoa é curada. Uma pessoa precisando de uma porta de emprego, essa porta se abre, tudo isso é tremendo, é maravilhoso. Mas a obra de Deus principal é salvação. Então a cruz nos revela o amor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a cruz nos revela o amor de Deus, né? Aquela passagem lá do filho pródigo, vamos pensar, aquele filho que envergonhou o pai, que humilhou o pai, que pediu a herança com o pai ainda em vida, né? Ou seja, herança se reparte quando a pessoa morre, mas aquele filho desonrou o pai, envergonhou o pai. Mas a Bíblia fala que todos os dias o pai ficava olhando para ver se aquele filho retornava. E o dia que aquele filho retorna, destruído, o pai vai de braços abertos e o recebe. A cruz nos revela o amor de Deus. O milagre é um ato do amor de Deus, a cura é um ato do amor de Deus, sim, mas a maior prova, a Bíblia fala em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz revela o amor de Deus por nós, eu lembro sempre de uma frase que eu ouço na televisão aí, que Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo tivesse, através dele, a oportunidade da vida eterna, de ser salvo. Essa obra foi feita lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A cruz nos revela o preço desse nosso resgate, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, não por algo que o ladrão rouba, que a traça corrói, mas pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, uma única vez, um único sacrifício. E a Bíblia fala, eu sempre cito esse texto nas minhas pregações, que em Isaías, né, que ele fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Porque ele verá pessoas, como ele tem visto hoje, como ele pode ver nesse momento acontecendo na sua vida, pessoas entendendo esse sacrifício, entendendo essa obra, entendendo o verdadeiro sentido da Páscoa e reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu libertador, e reconhecendo no sangue de Jesus Cristo a salvação, a proteção com relação a todas as obras do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia fala que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então é isso que eu queria deixar para você nessa noite como mensagem. Assim como o Senhor lá no passado fala para os hebreus, esse vos será o principal dos meses, o primeiro mês do ano, o início de uma nova trajetória, o início de uma nova caminhada. É isso que nós celebramos hoje, que Jesus, ele é o nosso libertador, o nosso salvador. E a data mais importante da nossa vida,
Eu sei que o dia do nosso aniversário a gente festeja, reúne pessoas, é alegre, é bonito, mas o principal dia da nossa vida é o dia que Jesus entrou na nossa vida. É o dia que a salvação chegou na nossa vida. É o dia que o sangue do Cordeiro passou a ter efeito sobre a nossa vida. Porque assim como no passado o anjo da morte passava e na casa que ele via a marca do sangue não havia destruição, não havia morte, Deus, quando olha para nós hoje, ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Ele não olha direto para os nossos pecados, ele sabe que nós somos pecadores. Mas quando Deus nos vê, ele enxerga o sacrifício de Jesus e ele enxerga que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e o sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados, cobriu todos os nossos pecados, pagou a nossa dívida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Reflita sobre ela. É gostoso o chocolate? Eu também gosto. É gostoso uma canjica, né? Gostoso. Bacalhau é mais difícil, né? Porque o jeito que as coisas estão hoje. Mas o mais gostoso aqui nesse culto, a maior alegria aqui nesse culto é saber que o nosso Cordeiro Pascual, que é Cristo Jesus, que é o único, não existe outro, e por mais que nós fizéssemos, como é que nós pagaríamos a dívida se nós somos pecadores? Como um pecador vai oferecer sacrifício pelos pecadores? Mas na cruz o inocente, o santo, o inculpável, o puro, o perfeito, sem mácula, sem defeito, aquele que nunca cometeu erro, aquele que nunca pecou, aquele que era plenamente perfeito e capaz de oferecer sacrifício pelos pecadores, por mim e por você, ele não fugiu da cruz, ele ofereceu esse sacrifício, ele se ofereceu por nós na cruz do Calvário. E é isso que nós celebramos hoje e todos os dias da nossa vida. O nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. Os outros cordeiros, no plural, foram mortos. Acabou. O nosso vive, a Bíblia afirma, reina e está assentado à destra do Pai e intercede por nós. Essa é a mensagem para você nessa noite. Que Jesus seja o seu Salvador. Que o sangue dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você o receba como o seu libertador. E que a partir daí o destruidor, o inimigo, não tenha mais poder nem de te acusar. Porque você é falho, imperfeito, eu também sou. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.